Tudo bom, gente? Boa noite, bem-vindos, bem-vindos a essa noite super, hiper, mega especial pra gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, minha maravilhosa Martina. Acho que a Martina... aparecendo? Agora escutei todo mundo, agora escutei Martina. Senão dá eco aqui no Instagram. Deu? Quer que eu fale mais um pouquinho para você ver como é que tá o volume do Insta? Não, também? Tudo certo, perfeito, Ju. Meus amores, bem-vindos. Hoje é uma noite, como eu disse para vocês, extremamente especial para mim e para Martina. Eu acho que é a noite em que a gente falou durante quase 5 horas aí nos últimos 4 dias. As nossas, enfim, nós passamos inclusive dos 60 minutos, não conseguimos ficar caladas. A gente fala muito mesmo, é um assunto que somos absolutamente apaixonadas. E hoje é uma noite em que nós vamos responder as perguntas de vocês. E aí eu queria que vocês soubessem mais ou menos como funciona. Não sei se vocês estão acostumados, mas existe um íconezinho aqui embaixo desse webinário, eu não sei se vocês estão familiarizados, escrito que é um Q&A, Q&A. Então, questions and answers, ou seja, perguntas e respostas. E vocês podem fazer as perguntas de vocês neste Q&A, nessa siglazinha que está ali embaixo. Tem 2 balõezinhos e nós vamos responder essas perguntas. Como eu e Martina sabemos bem como funciona, como eu e Martina a gente sabe mais ou menos como funciona, nós utilizamos essa ferramenta algumas vezes já, inclusive, fiquem à vontade, façam a pergunta de vocês e a gente vai responder da melhor forma possível e o mais rápido que a gente conseguir e mais eficiente para a gente tentar responder o máximo de perguntas possíveis nos 60 minutos que nós temos de Q&A hoje. Na verdade, Bru, eu acho que a gente tem um brinde para eles, porque uma coisa que aconteceu durante a semana foi que nem todo mundo conseguiu assistir todas as aulas, né? Todas as aulas completas. Então, eu acho que valeria a pena a gente fazer um briefing aqui, né? Pegar aí os hot points, tudo que a gente falou. Hot points. Tudo que a gente falou aí durante a semana. E poder, o que você acha? A gente vai comentando aqui para as pessoas relembrarem os temas e poder voltar. Talvez isso também ajude as pessoas a lembrarem dos tópicos? Tá? As perguntas. Vamos? Bora? Então vamos. Ó, você começou, então. Quarta-feira foi você primeiro, então, ciclo circadiano, certo? Ciclo circadiano, nós passamos aula intensa, e aula de ciclo circadiano é uma aula muito intensa para mim, é uma aula que eu amo de paixão. Para quem não estava com a gente, ciclo circadiano é o nosso ritmo biológico, é o que rege o nosso dia, a nossa noite, o nosso metabolismo é o dia e a noite. Nós passamos a respeito do ciclo circadiano, fizemos essa definição, depois conversamos a respeito da importância dos clock genes. Eu não sei se vocês lembram que clock genes são genes que regulam, então, todas as células, todos os seres vivos da existência deste planeta são regulados por genes que são controlados pelo ciclo circadiano, ou seja, a gente tem uma grande... Isso é maravilhoso, né, Bru? Isso foi incrível. Fantástico, metade das pessoas que viram essa aula não tinha a menor ideia disso. É a coisa mais louca, você pensar que das plantas, assim, os seres todos são regidos pelo mesmo sistema e o BMAL, junto com todos os outros componentes dessa questão. Então, o BMAL que se associa ao clock, que depois tem um outro sistema, que é o PER, e o CRI, eu não sei se vocês vão lembrar disso, do Period, do Cryptochrome. São nomes em inglês, não adianta, eu não consigo traduzir nada disso, porque são nomes em inglês. E aí, vou dizer, fala para mim o nome do relógio, tem um nome. Não, posso dizer para vocês, coisa muito... Martina fala alemão, vocês sabiam disso, gente? Essa mulher é uma coisa, é o poder absoluto, porque falar alemão é para pouco, viu, gente? É para pouquíssimas pessoas. E o relógio biológico, existe um nome para o relógio biológico central, não sei se vocês lembram disso lá num dos slides, e esse nome, como é que fala? Zeitgeber. É a coisa mais linda do mundo. Zeitgeber é o nome desse relógio circadiano central. E quem controla, e qual é a importância dessa conversa toda, porque quem controla esse relógio e quem ensina, na verdade, o metabolismo do neném durante a gestação a adaptar e amadurecer esse relógio é o corpo materno. Então, a mãe, desde o início, desde o começo,
controlando, educando e sendo esse papel, tendo essa importância, não só metabólica, biológica como um todo, e essa definição que ela vai ter para o resto da vida dele. Ou seja, é importantíssimo o controle do ciclo circadiano materno para que haja controle de todas as vias metabólicas, porque esse neném vai nascer, ele vai precisar de uma série de informações metabólicas ainda após o nascimento, através da produção de melatonina, que passa pelo aleitamento materno também, para continuar esse amadurecimento do relógio biológico do neném, que ainda, imagina, passar aquele tempo todo dentro da vida intrauterina e de repente estar do lado de fora. E a Martina fala uma coisa linda durante a aula dela, que aconteceu na quinta-feira, que eu acho que tem um poder muito grande, a consulta pediátrica pré-natal. E é como essa consulta ela é guiada, a consulta pediátrica, porque não só o pediatra tem uma importância para entender as consequências do ciclo circadiano alterado, ou seja, uma mãe, o filho de uma mãe, uma obstetra, por exemplo, garanto a vocês que se eu der plantão noturno, eu contei essa história para vocês, tem intercorrência. Mas não só isso, olha a beleza que existe do relacionamento, que é isso, é um relacionamento. De repente, essa mulher tem um filho e não leva para o pediatra, não tem um relacionamento. A Martina, durante a consulta do pré-natal, conversa com a mãe sobre essa privação do sono que vai acontecer inicialmente. Essa mãe se sente amparada. Martina, conta como é que é o link dessa consulta. Eu acho isso de uma vez. Eu gosto da ideia da continuidade, porque eu acho que os primeiros 1000 dias, a gente falou durante todos esses dias, essa continuidade. Como é que é essa consulta do pré-natal? Como é que você guia essa parte, né, durante a consulta? Posso falar, inclusive, Bru, que não é uma consulta só, tá? Ah, não. É verdade. Não. No meu consultório, não dá tempo, nenhuma consulta, de falar tudo que eu preciso falar antes dessa criança nascer. Então, a aula que eu dei aqui fala um pouquinho sobre vários tópicos, né, que são importantes, mas quando você está sentada frente a frente com a mãe, não é assim 1 hora e meia que você consegue falar tudo aquilo. A quantidade de informações é muito grande. Então, esse conceito que a gente tem de consulta pré-natal, que a gente vai conhecer o pediatra, então você vai ali no pediatra para ver se você vai com a cara dele, se é fácil acesso, se o consultório é legal, se as coisas, né, se rola uma sintonia. Isso, assim, é old fashion, tá? Consulta pediátrica pré-natal, se você foi lá para falar oi pro pediatra, você está fazendo errado. Então, a ideia de você conhecer o pediatra é importante, tá? Mas o pediatra tem que estar apto a passar informações para você que você precisa antes do bebê nascer. Uma informação, assim, crucial é essa informação que a gente está falando agora em relação à privação de sono. Então, a mãe geralmente se prepara para a maternidade, se prepara para o parto, ela faz fisioterapia pélvica, ela sonha com como o bebê vai nascer, ela tem já uma noção, muitas vezes, da questão da golden hour, ela tem uma noção ali do que pode estar acontecendo, mas não necessariamente alguém conversou com ela sobre isso, né? Mas ela já preparou até a lembrancinha da maternidade, ela sabe a roupa que o bebê vai sair da maternidade, ela tá com a mala pronta, com a roupa lavada, com tudo passadinho, organizado para a maternidade, mas ela não sabe. Quer dizer, ela imagina que vai ser difícil. Todo mundo fala que ela vai ficar em privação de sono, mas ela não entende o motivo disso. E a partir do momento que essa mulher não entende o motivo que essa privação de sono vai acontecer, que é o que a gente fala sobre esterogestação durante essa consulta de pré-natal, ela muitas vezes se sente mais culpada e mais insegura naquele momento que o bebê precisa mais dela. Porque ela acha que o fato do bebê estar acordando a noite inteira, o fato do bebê estar mamando de hora em hora, o fato daquele bebê exigir que ficar no colo, que ele não quer ficar no berço, ela acha que isso é por algum erro, alguma coisa que ela está fazendo de errado, que ela não está conseguindo identificar. E muitas vezes isso leva ao maior problema que eu vejo em relação a essa fase, que a mamãe não está realmente preparada para essa fase, que é o desmame precoce. Porque é nessa hora que ela ouve o conselho, o palpite de alguém falando, então dá uma mamadeira que ele vai dormir melhor, dá uma mamadeira porque isso é fome, porque tá chorando demais. E se o pediatra espera que essa mãe chegue no 7º dia de vida, né, na consulta, que é mais ou menos isso que o pediatra pega, para ir falar, você pode já ter perdido um gap super grande, essa mãe já tá insegura, já tá acontecendo um monte de coisa. Então, é fundamental esse link da mãe com o pediatra, até para explicar outras coisas que podem dar errado na maternidade, o que vai acontecer na maternidade, quais são os procedimentos que são feitos. Uma mãe mais segura
dentro da maternidade é uma mãe que garante, eu não posso garantir isso, mas aumenta muito a chance dessa mãe conseguir amamentar, que para todo pediatra que é amigo da criança e que busca realmente uma qualidade de vida melhor e uma disponibilidade melhor de tanto de nutrientes, quanto de vínculo, quanto de saúde para essa criança, o aleitamento materno é o primeiro lugar. Então, esse pediatra tem que lutar com unhas e dentes se ele realmente está pensando em prevenção. E se ele está lutando por prevenção, pensando em aleitamento materno, ele tem que fazer essa consulta pediátrica pré-natal para aumentar a chance dessa mãe amamentar. Porque a gente sabe que isso vai impactar, por exemplo, na microbiota, que foi o nosso tema da terceira aula, né? Assim como, por exemplo, o banho da maternidade, a questão da gente fazer... não só relação de via de parto, a mãe precisa estar muito ciente disso. A gente geralmente conversa muito sobre isso com o obstetra, mas o medo da mãe ali com o obstetra eu acho que é um medo diferente. O olhar do pediatra mostrando os benefícios do parto para o bebê talvez faça com que essa mulher consiga mudar um pouco de ideia, às vezes quando ela já está concentrada e fala, não, eu quero uma cesárea de qualquer forma. Então, essa questão de microbiota que vem surgindo à tona em todas as áreas da medicina, não só na medicina, mas não é só o pediatra e o ginecologista que falam hoje sobre microbiota, todo mundo fala porque é importante. E eu acho que isso reforça muito essa consulta e faz com que ela seja mais sedimentada, sabe? Que a mãe vá mais preparada realmente para a maternidade, aumenta a chance da gente ter tudo mais bonito e mais tranquilo na hora do nascimento do bebê. Você está falando da microbiota, é exatamente isso. Na verdade, você falou alguns pontos, e eu não sei se as pessoas que estavam com a gente conseguem entender isso. A relação do obstetra com a mulher, eu acho que o obstetra não... E isso é uma postura que a gente adquiriu ao longo de todo exercício da obstetrícia, tá? Parece que o obstetra existe só para cuidar da mulher, eu não sei se vocês têm essa impressão. Então, o obstetra parece que é uma pessoa que não cuida da criança. Ao contrário do que a gente está conversando com vocês ao longo todos esses dias. Nós, na verdade, eu e Martina, nós temos um único objetivo. Nós temos o objetivo de manter um ambiente adequado, intrauterino, para o desenvolvimento desse neném. E isso passa pela microbiota. E é importante essa conversa, porque a mulher que não entende a importância do acompanhamento do pré-natal, da manutenção da microbiota vaginal, ela não consegue entender a importância de ter, às vezes, até uma rede de apoio, porque ela não julga importante, às vezes, ter a rede de apoio, que nós conversamos e a Martina fala durante a consulta pré-natal. Porque quando a gente fala de microbiota, ela é uma microbiota para proteger o corpo feminino, porque a gente conversou a respeito de microbiota vaginal, microbiota endometrial, a importância de lactobacilos, a importância do pH ácido, o que acontece do ponto de vista de 1000 dias, quando existe um distúrbio e uma alteração dessa microbiota, rotura prematura de membranas, parto prematuro, alterações e informações imunológicas que estão relacionadas a abortamento, a infertilidade. Então, quando a gente começa a transitar pela informação que a microbiota passa, não só para a gestação, mas também para a fertilidade, a mulher entende essa importância, a gente tem uma chance muito maior de sucesso para o parto vaginal. Porque quando existe um conjunto de informações, ou a própria família, às vezes a gente vai na consulta, o marido não apoia o parto vaginal porque acha que é uma questão de sofrimento materno, mas não entende essa questão de uma continuidade de informações metabólicas. E às vezes o marido que vai na consulta, ou que participa da consulta pediátrica, ou que participa nas consultas obstétricas, os maridos todos participam da minha consulta, participa marido, sogra, papagaio, periquito. É óbvio que estamos em tempos diferentes, mas a gente só consegue passar a importância se nós conhecemos e reconhecemos a importância. Porque se o profissional de saúde não reconhece a importância, a gente não consegue ter o mesmo sucesso. Então, entender que é um contínuo de informações. Eu posso ter o melhor pré-natal, a melhor microbiota, aquela vagina que está repleta de lactobacilos, a criança nasce de parto normal, tá tudo lindo e maravilhoso, e aí chega na amamentação, ou chega depois, ou chega no primeiro banho, como a Martina falou, você faz aquele imprinting todinho, perfeito, você fala, cara, e é isso que a obstetra tem que fazer. Eu falei para você, eu terminei a aula falando para vocês, o que a gente faz? Quando eu tiro o neném, e aí isso é uma emoção minha, quando eu tiro o neném, é como se eu estivesse passando aquela tocha olímpica, sabe? Que você vai passando de... Eu falo assim, cara, eu tô entregando, tipo,
cuida bem daquilo que eu cuidei durante 9 meses. Toma e, por favor, cuida bem. Então, o clampeamento tardio são coisas tão importantes e que fazem parte de um momento que é um momento, ao contrário dos 9 meses, e que vão definir uma série de informações que vieram depois na aula da Martina. E eu queria que vocês entendessem. Vocês perceberam que a gente está falando de uma continuidade, a gente está falando de uma linha do tempo? Porque eu posso fazer tudo isso perfeitamente, ela pode ter o melhor obstetra. Se tem um clampeamento precoce, se a criança toma banho na maternidade, se é oferecido suplemento, eu perco a oportunidade de nutrir. E mesmo nutrindo a microbiota, a Martina mostrou dados ontem, eu fico louca com aquela aula da Martina, porque ela mostrou dados ontem Aquela aula me arrepia, gente. Importantíssima, a respeito de carências nutricionais. Porque você pode fazer tudo perfeito, você pode fazer a melhor dieta, ainda não é o suficiente. É tenso. Olha, é assustador, na verdade, estudar sobre isso, né? Quando eu fui montar a aula, é difícil de você achar dados muito atuais do Brasil, mas procurando bastante eu consegui achar. E triste, porque a prevalência de anemia, de carência de ferro, de hipovitaminose D, de hipovitaminose A, da chance da gente ter uma quantidade de ingestão de DHA extremamente baixa durante a gestação. Os números são tão altos na população, tão altos, tão expressivos, que a gente sabe que a gente não está oferecendo a melhor coisa para as nossas crianças. E o momento dessa criança receber tudo isso, assim, o momento mais oportuno é o segundo e terceiro trimestre, pelo menos. E é esse o momento que a gente vê que elas estão mais carentes de nutrientes. Exato. Então, assim, quando a gente para olhar a gestação com um olhar realmente de estou criando uma vida, eu tô colocando eu não tô só querendo que resolva, que meu parto dê tudo certo e que eu tô te entregando um bebê bonitinho. Ele tem que ser um bebê saudável, mas ele tem que ser um bebê saudável de verdade. Muitas vezes a gente olha esse bebê e ele não é saudável, assim, ele vem saudável com o rostinho bonitinho, sabe? O famoso por fora bela viola, por dentro como Lorento. Meu pai falava isso pra mim. Meu pai falava muito sobre mim. Mas, gente, isso é triste, isso é triste. É triste, é muito triste da gente saber que nem sempre o olhar está sendo esse. O olhar de realmente você tá oferecendo o melhor para o bebê. E mais triste do que isso é você olhar os dados mundiais. Então, eu falei, assim, com dor no coração, né, sobre os dados que a Unicef coloca ali, referentes a 2019, que a gente estava tentando fazer um programa desde 2018 com uma projeção para que a gente chegasse em 2030 com redução dos índices de obesidade infantil, com redução da questão de nanismo, né, de baixa estatura e de magreza, e que a tendência que a gente tem tido, revendo esses números em 2020, é que a gente está só piorando a obesidade e não está chegando nem perto da estimativa que a gente gostaria para a redução dos casos de nanismo. E isso é deficiência de nutriente. O número, acho que mais assustador para mim foi ver que 1 em cada 3 crianças no mundo estão dentro do panorama de má nutrição. Seja isso obesidade, seja isso baixa estatura, seja isso magreza. E mais do que isso, metade das crianças do mundo tem algum tipo de déficit nutricional, seja ele vitamina ou mineral. Então, assim, se a gente não parar para mudar isso, a gente vai continuar com os nossos números péssimos em relação ao aumento de doença crônica. Não tem organismo que cresça e se desenvolva de uma forma correta sem que isso seja feito. E na aula eu mostro para vocês o motivo disso estar acontecendo. Por que essa prevalência está aumentando tanto? A gente focou muito a medicina para resolver os problemas das crianças que morriam por doenças infecciosas agudas. Exato. Realmente a gente tinha isso um número muito expressivo e a gente focou muito na medicina para a minha formação de pediatra era assim, intensivista, era UTI, era pronto-socorro, era resolver ali o problema agudo. E agora a gente sabe que, ótimo, ficamos bons nisso, mas a gente está deixando fugir essa outra aresta. E essa outra aresta que está fugindo está trazendo crianças mais doentes, mais alérgicas, com mais obesidade, com mais doença crônica, com mais doença autoimune, com mais problemas de saúde de uma forma geral. Então, a gente precisa, de novo, parar, repensar
e mudar o rumo da nossa medicina. Triste. Falar sobre isso é falar sobre a nossa responsabilidade. Eu espero que vocês que estiveram conosco aí nos últimos 4 dias, nas últimas 4 noites, na verdade, que vocês tenham entendido o nosso papel e a nossa responsabilidade a respeito dessa questão. Vamos responder as perguntas, Martina? Vamos começar? Acho que a gente lembrou um pouco de tudo já, né? A gente passou por ciclo circadiano, passamos sobre a sua aula de consulta pediátrica, passamos pela minha aula de microbiota e a importância das carências nutricionais, o panorama das carências nutricionais, né? Isso. Qual foi? Conta pra gente, Martina, é o seguinte, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, a gente estava entrando aqui na live. Você vai fazer eu já vou dizer para vocês, eu tenho certeza que teremos essa pergunta aqui. Martina, qual foi a pergunta que você mais recebeu nos últimos 4 dias? Ó, vou falar, eu tava esperando que aqui no Instagram, que fosse aparecer além dos posts e tudo mais, que as pessoas fossem começar a perguntar, né? Mas como é que eu suplemento? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E, gente, a única pergunta que eu recebi era assim: a aula vai ficar gravada? Aula, pronto. Aula, eu vou conseguir dessa aula depois? Ai, doutora, ontem eu assisti, mas hoje eu perdi. Eu consigo assistir essa aula depois? Eu falo, gente, vocês não estão, né? Na verdade, isso mostra o interesse, né, em querer ver a aula, mas as dúvidas não tinha, né? Então, acho que essa foi o recorde e as outras pessoas perguntando, né, se o curso ia abrir de novo, enfim, porque a gente inclusive precisa falar, né, que o curso em si, ele é muito maior do que isso que a gente colocou aqui. A gente deu 4 aulas pinceladas, assim, no panorama, né, uma coisa assim, mas o curso, ele passa realmente no passo a passo, né? O que é para a gente fazer. Tem todo esse raciocínio que a gente faz aqui com vocês, mas isso realmente dentro da prática do consultório. E as pessoas estão perguntando, né, Bruno? Na verdade, não foi nem de tema da aula, foi isso que eu recebi mais. Mas aqui eu tô vendo já, tem bastante pergunta. Meu amor, e diante dessas 2 perguntas, já vamos responder elas? Agora? Ué, vamos? Agora. A pergunta que eu mais recebi também, por isso que eu falei com a Martina, foi a pergunta, nós recebemos essas perguntas, aonde estarão as aulas, como as aulas estarão, qual é a disponibilidade das aulas e quando a gente vai abrir o curso dos primeiros 1000 dias de novo. Essas foram as 2 perguntas que mais recebemos. E já vamos responder essa pergunta para vocês nesse instante. Para os alunos da segunda turma dos primeiros 1000 dias, que começa agora, você terá todas as aulas disponíveis. Então, meus amores, a partir deste momento, eu e Martina Catassini estamos com a nova turma do curso Primeiros 1000 Dias. Para você que não quer mais, que você não está mais satisfeito com os resultados do seu consultório, que você sabe que precisa mudar, que a gente precisa mudar o resultado do nosso consultório. A turma do curso Primeiros 1000 Dias está aberta para você que quer fazer parte do grupo de profissionais que vai fazer a diferença entre a saúde e a doença das pessoas que nós atendemos nos consultórios. Não só a mãe, porque os obstetras, vocês vão ficar enlouquecidos. Vocês jamais viram a obstetrícia como tem no curso Primeiros 1000 Dias. Os pediatras jamais viram a pediatria como tem no curso Primeiros 1000 Dias. Aos nutricionistas, aos enfermeiros que desejarem participar do curso, os profissionais de saúde que atendem gestante e se interessam e querem fazer diferença no mundo, porque é assim que a gente vai fazer. Porque se a gente cria uma criança, se a gente gera uma criança saudável, eu devolvo uma mãe saudável para essa sociedade e eu apresento um novo membro saudável para essa sociedade, que é a criança. E lá no curso Primeiros 1000 Dias, e vocês já sabem, porque a gente está falando de uma linha do tempo, essa criança terá outros filhos saudáveis e assim a gente vai perpetuar esse conhecimento. Então, nós convidamos vocês que estiveram conosco nos últimos dias para fazerem parte desse grupo. Espero que vocês gostem. Conta um pouquinho para a gente, Martina, como é que é o curso, só para vocês se entenderem aqui, se situarem, o que é esse curso Primeiros 1000 Dias? Quantas horas de aula a gente fala sobre o curso? Você quer dizer, então, para mim, né?
agora não ia ser, ia ser agora, então tá aberta. As pessoas podem entrar e... Você perguntou pra mim, eu falar erradíssimo. Tá bom, você falou então, A gente, Paty, é isso? Tá aberto? é tudo muito espontâneo. Agora, eu explico para as pessoas, mas só quero saber. Tá aberto. Sim, pessoal. Tá aberto, Patrícia? Eu vou colocar o link tanto aqui para todo mundo, quanto vou mandar pelo e-mail, vou mandar no grupo do Telegram. Então, está aberta a segunda turma do curso Os Primeiros 1000 Dias. E é importante dizer o seguinte, que essa turma está aberta até o dia 30 de maio. 31 de maio. 31, né, Patrícia? 31 de maio, exatamente. Está aberto até o dia 31 de maio. Eu estava pensando que mês que a gente está, porque eu já estou um pouquinho louca só. Mas, então, fica aberto. Bem-vinda! Um pouquinho. Então, até o dia 31 de maio, a turma está aberta. Então, se você quer fazer parte... E tem uma coisa, um detalhe que as gurias não falaram para vocês, que na verdade elas pediram para a gente fazer desconto, valor diferenciado, e a gente então abriu em 3 lotes, e o primeiro lote está aberto hoje, né? Então corram, porque as vagas são limitadas. Então, se vocês querem fazer, então corram para o site que eu vou colocar o link. Elas vão continuar aqui fazendo perguntas e respostas. Mas, assim, o conteúdo do curso, gente, tá... Ai, vou contar. Deixa eu contar, então, o conteúdo do curso. Peraí, ô, Paty, mas pera, a gente tem um primeiro lote, porque o primeiro lote é um presente, né? O primeiro lote é assim, tipo, você é muito maravilhoso e a gente tá te dando... a gente fez um desconto pro primeiro lote. São 10 vagas no primeiro lote, Patrícia? São 10 vagas no primeiro lote. Tá. Então, a gente tem o primeiro lote, que são essas 10 vagas, depois tem o segundo lote, depois o terceiro lote. Mas, e obviamente, são vagas limitadas para todos, né? Mas, assim, se vocês... Eu vou colocar o link aqui. Não se preocupem em clicar e olhar o curso, porque não vai sair. Quem tiver no webinar, né? Não, do Zoom, não vai sair da tela. Não se preocupem, não vai sair do webinar. Vocês podem continuar escutando. Que mais que eu vou dizer? Bom, as 4 masterclasses estão ali, né? As 4 masterclasses. Então, quem adquire o curso vai ter acesso a todo o material do curso que a Martina vai falar, mais as 4 primeiras. Gente, eu nem vi que eu tava sem a câmera. Pessoal, sem a câmera, fica uma voz. Tipo Deus falando, atenção. Nada, colocar só a câmera, que eu, né? Só a voz. Assim, então, quem adquirir já vai ter as 4 masterclasses, além de todo o conteúdo do curso, que são mais de 25 horas de aula que elas dão, com convidados especiais. Então, assim, o curso tá maravilhoso, tá excelente, maior sucesso, e a gente recebe e-mail. Se vocês receberam essas perguntas, vocês não imaginam a quantidade de e-mail que a gente recebe, perguntando quando que é a próxima turma. Então, essas pessoas também que nos perguntaram também vão receber e-mail, e não tem desculpa nenhuma. Olha, gente, por favor, não tem desculpa para ficar fora dessa turma. Da outra turma, dizer, porque eu não sabia. Não, tá, mas agora todo mundo sabe, então não tem desculpa. Para ficar fora dessa turma, não tem. Vai estar no Telegram, vai estar no e-mail. Vou colocar depois no Instagram também. Quando terminar a live, a gente vai colocar no Instagram também. Vou colocar aqui no Zoom. Então, vai estar em todo que é lugar. E se alguém tiver qualquer dúvida, não consigo acessar, não consigo... atendimento@psmust.com, e a gente vai responder para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, isso é uma coisa importante que eu queria dizer. Se tiverem dúvida, mandem para atendimento@psmust.com, porque quem sabe responder de fato as dúvidas de vocês em relação ao curso somos nós que estamos fazendo essa parte operacional para as gurias. Me perguntem de microbiota, mas não me perguntem sobre atendimento. Eu falo sobre Toll-like receptor 4 da vagina, mas não me pergunte sobre atendimento. Exatamente. Então, quem tiver dúvida, qualquer questão, de novo, atendimento@psmust.com. Agora eu vou parar de falar, vou deixar elas, na verdade darem esse perguntas e respostas para vocês maravilhosas, que a gente tem 75 perguntas, a gente tem que tentar responder o máximo que puder, né, nos próximos 30 minutos, e depois no final a Martina pode contar um pouco mais do curso. Pode ser, gurias?
Pra gente já deu perguntas e respostas agora, que a gente tá com 75. Olhei agora, eu fiquei chocada. Vamos lá. Boa sorte. Ficaremos aqui durante um mês amarradas respondendo as perguntas. Boa sorte! O máximo que eu conseguir. Beijos. Vou voltar. Vamos começar. Eu tô louca para responder. Já sei. Ó, você quer ver que das perguntas vai ser quando vai começar a próxima turma? Eu tenho certeza. Eu nem abri a caixinha ainda. Imagina assim, ó. E o meu, como eu tô aparecendo aqui com vocês, o meu Instagram eu também sou marcada. Muito obrigada, pessoas que me marcam. Também sou marcada. Então, eu também sou perguntada. Como que vai? Pelo Instagram também. Então, não é nem só pelo e-mail, é pelo Instagram também. É todo mundo. Tenho certeza que aí vai ter também. Então, tá, ó. A pergunta. O que eu fico muito feliz. Beijo, meu amor. Beijo. Bora responder. Eu acho o máximo quando a gente responde perguntas, eu acho o máximo quando as pessoas fazem, porque isso demonstra, primeiro, que a gente passa, as nossas informações são informações científicas, eu acho isso muito, muito legal, porque as pessoas, eu acho, a gente todos os nossos trabalhos durante o curso Primeiros 1000 Dias, tudo nosso é referenciado, tudo, eu não acho nada. Aliás, na verdade, eu acho muitas coisas, mas o que vocês recebem de material durante o curso, eu queria deixar isso muito claro, né, Martina? Porque esse é um assunto... 170 artigos eu usei. Você usou 170? Eu acho que eu devo ter usado mais ou menos isso mesmo, porque a gente usa... Cada aula, é isso mesmo, que cada aula é no mínimo 30, 50 artigos por aula. Por aula. É impressionante. Então, assim... Aproveitem a oportunidade, porque esse é um tema que não dá para você viver mais sem ele. Essa é uma tendência mundial a respeito desse assunto. E se você, enfim, a gente está convidando vocês a fazerem parte. Vamos começar? Nós recebemos a primeira pergunta às 7 horas e 29 minutos. Você tem noção? 7h29. Fã, Bruninha, ganhou uma fã. Que lindo. A primeira pergunta, eu posso começar? Que estejam em níveis adequados. A paciente, né, deveria tomar uma dose de manutenção durante toda a gestação? Sim. A gente tem uma aula a respeito de ferro durante o curso Primeiros 1000 Dias. Tem uma aula sobre suplementação de 1h30 no curso Primeiros 1000 Dias e dá essa introdução para vocês a respeito de uma suplementação que é considerada obrigatória visando aos primeiros 1000 dias. É importante que vocês entendam isso. O que a gente visualiza na suplementação é exatamente a manutenção da saúde para o neném e para a gestante. E aí, nessa aula... Durante a gestação e durante a amamentação. A amamentação também. Então, é importante a gente falar, tem 2 aulas de suplementação no curso Primeiros 1000 Dias, uma da Martina e uma minha a respeito da importância, e o ferro entra nas 2. Ferro é importantíssimo. Estudem sobre ferro, mas faço sim, Andréia, uso ferro durante toda a gestação e, inclusive, no curso a gente fala a respeito de ferro venoso também. Próxima pergunta. Devo solicitar de rotina na consulta pré-concepcional exames para avaliação da microbiota vaginal ou somente se a paciente tiver alguma queixa ou dificuldade para engravidar? Quais melhores exames? Bacteriologia, exame fresco, cultura? Eu não peço, na verdade, Patrícia, eu não peço exames direcionados, tá? Deixa eu contar para você como funciona no meu consultório. A paciente, ela é sempre examinada. Sempre examinada. Então, eu tenho uma avaliação de secreção. No meu consultório, eu tenho uma câmera, a paciente visualiza a secreção intravaginal dela, então ela acompanha o exame. E durante o pré-natal, semanal, mensal, e depois que vai mudando, quinzenal e semanal, a paciente, ela volta para fazer a avaliação. Então, tem a avaliação do primeiro trimestre, tem uma avaliação que vai acontecer no segundo trimestre, uma avaliação no terceiro trimestre, quando eu faço a cultura do estreptococo. Mas ela é sempre questionada a respeito de secreção vaginal. Eu mostro para ela o que é a normalidade, então eu mostro para ela, é uma secreção branca desse jeito, aumenta, fica meio leitoso, não tem grumos, não tem cheiro. Eu mostro para ela, pelo meu aparelho, a normalidade, o que você pode fazer retirando o espéculo. Você não precisa ter uma televisão e uma câmera feito eu tenho no meu consultório. Você retira o espéculo, mostra para ela, tem um odor, o odor é característico, eu mostro isso para a paciente. E se ela percebe a diferença, ela imediatamente já faz essa avaliação. O que não pode, eu acho que a gente tem que começar a mudar a paciente queixou de coceira, já faz um creme vaginal para candidíase. A paciente queixou de, essa rotina que a gente tem durante o pré-natal de não examinar a vagina. A gente tem que mudar. Então, talvez mais importante do que a solicitação de um exame seja o exame clínico, que é soberano, gente. O exame clínico é soberano. Joia. A próxima é para mim. Entendem que a alimentação da mãe interfere nas cólicas do recém-nascido?
Bru, quanto tempo eu demorei para explicar isso? Apenas 2 horas de aula. Para explicar sobre isso. Então, eu vou responder pontualmente. Sim, Sim. a missão da mãe interfere na cólica do recém-nascido. Agora, todo o mecanismo, essa você vai precisar assistir o curso. Mas, a forma, e Liane, deixa eu contar para vocês. Essa é a beleza do curso, tá? Quem fez, os primeiros alunos que fizeram, eu não sei nem se tem algum dos alunos aqui com a gente hoje, mas os primeiros alunos que fizeram, a avaliação, o que nós recebemos depois de feedback eu finalmente entendi a fisiologia, eu finalmente entendi por que acontece, eu finalmente entendi. O curso Primeiros 1000 Dias é para explicar para você que o que você encontra no seu consultório, seja a cólica do RL, seja as alergias que as crianças têm cada vez mais precoces, as anemias mais precoces, os partos prematuros, as pré-eclâmpsias, as diabetes gestacionais. O curso Primeiros 1000 Dias, ele funciona para justificar que a consequência, o desfecho, tem uma explicação na fisiopatogenia, que a gente deve interferir na fisiopatogenia. Então, esse é o objetivo. Então, você vai entender a fisiologia do amadurecimento das células intestinais, você vai entender a importância do líquido amniótico, a imunologia, até mecanismos de trabalho de parto, tudo isso interfere. É linda essa aula, linda, 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 linda. Eu sou enlouquecida nessa aula. Microbiota, de permeabilidade intestinal, de citocinas inflamatórias, que mais? De digestão, digestibilidade, de composição do leite materno, tudo isso interfere e tudo isso tem relação com as cólicas do recém-nascido. Então, sim, tem relação com a alimentação materna. Tem. Daniela, qual a melhor opção se o leite demorar para descer? Até quanto tempo podemos esperar para um bebê saudável? É possível fazer um leite manipulado menos pior? Vamos lá, são 3 perguntas em uma. Qual a melhor opção se o leite demorar para nascer? Então, vamos lá, de novo a gente falando aqui de fisiologia. Se a gente for pensar fisiologicamente, seria normal que esse leite, que é a pojadura, né, que esse leite descesse entre o 2º e o 4º dia de vida da criança. Então, se o leite demorar mais do que 4 dias para descer, primeiro que a fisiologia está inadequada, e a gente sabe que quanto mais ele demora, geralmente tem relação com uma gestação que teve uma fisiologia alterada. Ou com fatores ali relacionados com o parto, que eu falei na aula, inclusive, de ontem, não, de ontem, que tem relação com... já estou perdida no tempo. E tem relação com o estresse materno. Então, a gente falou aqui todas as coisas que podem atrapalhar a descida do leite, né, que podem atrapalhar a pojadura. Então, na aula de pré-natal, eu explico isso para a mãe, para que ela conheça a fisiologia e entenda que se ela fizer X, Y ou Z intervenção, e se a gente, como pediatra, conseguir ajudar ela nisso, a chance desse leite não ter atraso na pojadura, atraso, digo assim, tentar descer o mais perto possível do 2º dia e não do 4º dia, vai ajudar a gerar menos ansiedade, menos estresse e menor risco da gente ter que usar alguma coisa para complementação. Fórmulas salvam vidas, então assim, caso realmente tenhamos um atraso na pojadura, o que não é o comum, tá? Passar de 4 dias, mas caso essa criança tenha outros sintomas, como uma perda excessiva de peso, como algum sinal clínico de hipoglicemia, que a gente precisa usar sim uma fórmula, tá bom? E em relação ao leite manipulado menos pior, eu não sei o que você quer dizer com menos pior. Assim, a ideia que é uma outra coisa que falamos muito, eu mostrei revisões sistemáticas assim, extensas em relação ao uso de fórmula na maternidade. A gente sabe pela alergia que isso aumenta o risco da criança ter alergia alimentar e outros tipos de alergias, e da gente alterar também a microbiota, da gente alterar a chance dessa criança mamar, né, de ter aleitamento materno exclusivo. Então, o uso de fórmula na maternidade ele deve ser revisto. Eu diria para você assim, não precisa ser um leite manipulado menos pior. Eu acho que se a gente prestar atenção e entender que existem fórmulas que podem gerar menos alterações da microbiota, que podem gerar menos causalidade de alergias, esse leite para mim já seria suficientemente bom, tá? Então precisamos fazer um leite manipulado, que é uma coisa muito mais específica, que precisa ser muito mais, não é uma coisa de fácil acesso, você precisa ter um pediatra. No caso eu consigo fazer, mas é muito difícil que vocês consigam fazer isso, não é aberto, né? Então não é um leite que você compra na farmácia, então não é isso que eu ensino no curso, eu não ensino nesse curso básico a fazer esse tipo de suplementação, mas saibam que existem sim fórmulas, né, geralmente as fórmulas hipoalergênicas que ajudam a gente a diminuir os impactos intestinais relacionados com o uso de fórmula nesse primeiro momento de vida.
Estão acertando os temas de todas as aulas, né? Gente, estou impressionada. Daniele, uma criança a termo que chega no consultório onde o profissional é capaz de avaliar o histórico dele e da mãe. É obrigatório suplementar ferro? Eu acho que Eu vou dizer, posso só fazer um adendo? Toda vez que. Tem coisas que a gente às vezes fala assim, se eu conheço. Se você conhece, você precisa, assim, o que você precisa ter garantia é como foi esse pré-natal. Eu acho que isso é muito importante. Então, você tem que conhecer o obstetra, você tem que conhecer a suplementação, você tem que conhecer os exames que essa mulher teve, porque uma coisa é suplementar ferro, outra coisa é você ter ferritina acima de 75. Então, inclusive, a gente mostra esses trabalhos na aula e durante a aula de suplementação de ferro, e Martina, a gente fala a respeito disso. Se essa mãe se manteve de forma adequada, se ela conseguiu manter a suplementação de forma adequada, eu estou falando de um contexto que é atípico no que a gente está vendo no consultório. É o que eu faço no consultório e é o que a Martina encontra no consultório. Mas não é o que a grande maioria dos profissionais encontram no consultório. Então, eu diria para você, na verdade, eu vou te responder fazendo uma outra pergunta, e a Martina, eu vou pedir para a Martina depois complementar, como foi feito esse acompanhamento de ferro? Eu até acho que se você tivesse certeza absoluta que ele teve uma condição, que essa criança teve uma condição intrauterina adequada, com suplementação adequada de ferro, que esse neném, que essa mãe manteve ferritina acima de 75, você pode avaliar. No entanto, se eu, Bruna Pitaluga, que tenho uma conduta altamente ativa em relação à suplementação do ferro, eu costumo ter quedas abruptas no terceiro trimestre e faço prescrição venosa. E é isso que eu, inclusive, falo para vocês durante o curso na aula de suplementação, como eu já disse. Então, eu acho importante a gente pensar a respeito disso, porque o ferro tem uma função importantíssima no neurodesenvolvimento, que é o que a Martina fala, a importância do ferro no neurodesenvolvimento é uma coisa incrível, que a gente acha que o ferro é causa de anemia, né, Martina? Mas tem uma importância do ferro para o neurodesenvolvimento que é muito maior do que a anemia. Gente, anemia, meu amigo, quando a anemia já aparece no exame de sangue, o negócio já desandou completamente no metabolismo. Ah, mãe, já foi a reserva, o tanque em reserva, o saquinho, a garrafinha de tudo, já foi tudo, não tem mais nada, aí aparece anemia. Então, quando apareceu a anemia, é porque o negócio já desandou. Assim, é obrigatório suplementar ferro? É obrigatório suplementar ferro. Quando que eu vou introduzir? Que dose que eu vou introduzir? Depende de tudo. Depende de se o bebê é prematuro, depende do peso de nascimento, depende quanto a mãe suplementou, depende de complemento de cordão, depende de sintoma do bebê, depende de muita coisa. Mas é obrigatório, sim, é obrigatório suplementar ferro. Apgar 7,9 na cesárea. É possível dizer que precisava cancelar a Golden Hour? Liane, daqui eu não consigo dizer para você, mas posso te falar que a princípio não. A princípio não. Eu vou te fazer outra pergunta, Liane. É sempre vocês fazem as perguntas. Eu sempre vou voltar. Minha cabeça não é normal, não, tá, gente? Minha cabeça sempre tenta voltar 10 casas. Lembra do tabuleiro do jogo da vida, aquele negócio da minha época, tá? Vocês devem ser bem mais novos do que eu. Mas a gente fala assim, volta 10 casas, eu te pergunto assim, por quê? Por que uma criança teve um Apgar 7? Quem era essa mãe? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, é difícil eu te responder se cancela a Golden Hour. O Golden Hour, né? Golden Hour não é o certo, mas assim, o Golden Hour, porque é uma mãe diabética, ela usava insulina, essa é uma mãe, como foi o acompanhamento de pré-natal? Essa criança nasceu, ela tinha uma restrição de crescimento, por exemplo, da vida intrauterina. A gente está falando de um parâmetro, mas nenhum pediatra na sala faz avaliação de um parâmetro. Ela já estava tendo alguma coisa? Exato. Então, assim, é difícil a gente dizer... Eu não gosto de apontar, assim, não, estava errado, é um absurdo, não pode. Eu acho assim, quem era a pessoa? Quem era o conjunto que estava lá na hora? Eu acho que essa seria uma avaliação mais fidedigna para a gente poder dizer para você o que deveria ser feito ou não. É óbvio que eu e Martina sabemos que não é respeitado. Na grande maioria das maternidades desse país, é óbvio. Não é o Apgar que define a Golden Hour ali, assim. Exato. É isso. Depende por que motivos essa criança está perdendo pontos no Apgar, né? Então, tem outras coisas que poderiam justificar aí que daria para fazer uma Golden Hour. Não tiraria assim, Apgar 7 é igual a não ter Golden Hour. Mesmo porque essa criança pode ser examinada inicialmente, pode ser estimulada inicialmente ali no colo da mãe e ter uma resposta boa ali no colo da mãe sem precisar
ser retirada, e a Golden Hour vai acontecer do mesmo jeito, entendeu? Então, essa intervenção não precisa ser no berço aquecido, essa intervenção pode ser feita ali enquanto a gente espera para clampear o cordão, enfim, tem outras coisas que precisam ser reavaliadas ali na sala de parto. A Martina, na aula de esterogestação, quando ela fala de esterogestação, ela já começa, na verdade, na aula de Golden Hour, com a aula de esterogestação, ela fala, inclusive, da importância do contato pela pele, para hipoglicemia, para uma série de questões. Então, eu sempre avalio, eu acho que a gente deve avaliar as questões e condutas clínicas com critérios. Uhum. Boa noite, o Felipe está mandando um elogio para a gente. Falaram que foram 5 dias maravilhosos. Obrigada, Felipe. Tem uma pergunta. Em gestantes com vitamina D no sangue de 23, já fez 100 mil unidades intramuscular e faz uso de 10 mil unidades por dia. Ih, caso clínico, gente. Vitamina D no sangue não aumenta por nada. Pode ser um problema genético? Ixi, pode ser muita coisa. Felipe, de Deus, aí a gente abre o compêndio aí, vamos parar. Quantas horas a gente tem para falar sobre isso? Vitamina D, lembrar que é um hormônio esteroide, depende de uma série de mecanismos, depende inclusive do aporte de colesterol, da dieta que essa mulher recebe, depende de sensibilização dos receptores que ela vai ter, depende de exposição solar, deficiência de magnésio, tem muita coisa relacionada à vitamina D. Controles de vitamina D na gestação são um pouquinho distintos, são bem diferentes do controle da não gestação, inclusive o paratormônio não participa dele, tem a ver com placenta, mas isso é uma história, uma aula de fisiologia da vitamina D na gestação, é um outro curso, não é o primeiros 1000 dias, e eu não gosto de fazer vitamina D intramuscular na gestação. Eu mostro, a gente fala sobre vitamina D de suplementação naquela aula de suplementos, e a gente conversa a respeito de suplementação, como deve ser, diário, o que vai funcionar. Uma coisa é você subir nível sérico, outra coisa é efeito de vitamina D. A gente vai ter que começar a entender o seguinte, eu posso ter 1000 de vitamina D no sangue, significa que nenhum receptor está pegando e botando ele dentro da célula. Então não me adianta em nada, o que adianta? Então a gente tem que começar a entender um pouquinho a respeito de efeitos genéticos e não genéticos da vitamina D. E mais uma vez, seria uma outra aula. Mas, já que a gente está falando sobre isso, a gente tem que fazer a avaliação dos outros parâmetros, porque vitamina D não se absorve sozinha. A gente tem que ter vitamina A, tem que ter magnésio. E aí eu aconselho que a gente faça essa avaliação, se for possível. Sim, mas existem sim alterações genéticas, variantes um monte. A gente, inclusive, fala isso na aula também. Tem alterações de VTR, inclusive responsáveis por parto prematuro. Com relação à aula 2, minha, pediatria e gestação. Ninhos são indicados no enxoval, especialmente quando em cama compartilhada? Qual a recomendação da MS ou da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria? Os ninhos, depende do ninho, tá? Então, se você está falando de ninho no estilo Moisés, aquele negócio meio molinho que a gente colocava a criança antigamente, que tem a parte de dentro retinha e em volta uma espuma, aquilo não é indicado, nem, especialmente para cama compartilhada, porque dá uma falsa sensação de que você está protegendo o bebê. Cama compartilhada, existem formas seguras de você fazer cama compartilhada. Se você quiser, entra no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e digita cama compartilhada. Vai te mostrar direitinho como é que você encosta a cama na parede, como é que você faz, quem fica perto do bebê. Isso tem toda uma dinâmica para ser feita, tá? Agora, o ninho pode ser uma outra coisa, que aí sim pode ser usado, que é você fazer como se fosse um rolinho, fazer um U para o bebê ficar deitado dentro desse U, que é mais ou menos o que se usa na maternidade. Isso você vê muito fácil na maternidade. Sem ultrapassar a linha do tórax do bebê, um U que colocaria ele para ele ficar um pouco mais confortável com os membros inferiores dobrados, que é algo mais similar com o ambiente que ele tinha intrauterino, com o lençol por cima do ninho. Isso sim daria para fazer. Isso sim não é contraindicado. Agora, aqueles ninhos moles que a gente tinha de levar bebê, isso não é indicado na cama compartilhada. Daniela, acordar de madrugada para ir ao banheiro pode alterar o ciclo circadiano, gestante de 34 semanas. Eu acho que esse vai ser o menor dos problemas para você ter problema para alterar seu ciclo circadiano, Daniela. Entenda, acordar desse período vai ser fisiológico, mas o problema do seu ciclo circadiano, meu amor, não é você acordar, é a tela azul que está na sua frente, é você dormir no horário equivocado, é o seu nível de estresse, é como você vive ao longo do dia, seu nível de exposição solar. A diferença entre dia e noite no seu metabolismo, acordar de madrugada é o menor dos problemas que nós enfrentamos. Quando você vai no banheiro, você só abre a janela, você acende uma luz vermelha. Exato. Ou você...
liga a luz, lanterna do celular no seu rosto, tem outras coisas que podem estar relacionadas com essa produção também de melatonina. Exato, eu não gosto de achar que ninguém, assim, a gente tem, na aula de ciclo circadiano a gente fala sobre isso também, e lá no curso Primeiros 1000 Dias a gente fala sobre isso também, dessa importância do escuro, dessa informação de melatonina. Internos, como é que a gente faz para tentar dar uma minimizada nesse problema? Boa noite. Quando suplementar a criança com ômega 3? Dosagem não vou falar aqui, nem no grupo, nem no curso, né? Então, assim, quer dizer, no curso eu até falo um pouco de dosagem, mas... não, acabo até falando, mas não é o objetivo aqui, tá, gente? Ficar, porque é personalizado, é individualizado, eu não tenho como passar a dosagem. Mas quando suplementar com ômega 3, a princípio, a partir dos 2 anos de idade, tá? Com DHA vai depender da mãe, vai depender se a mãe usou, se a mãe não usou, se a mãe tá amamentando, se é fórmula, que fórmula tá usando, enfim... mas se não, essa criança deveria receber o DHA a princípio, desde o primeiro mês de vida. Mas ômega 3, a criança não tem um bom metabolismo de ômega 3, ela não consegue absorver uma quantidade adequada de DHA, ela não consegue fazer essa biotransformação. Então, ômega 3 para crianças menores de 2 anos tem algumas indicações específicas na questão das alergias, mas quando a gente está pensando em DHA para desenvolvimento cerebral, isso não é feito com ômega 3. Fernanda, quais cosméticos podem ser usados para recém-nascidos? Gente, não consigo responder tudo isso. O que eu faço, Bruna? Não sei. Vou fazer uma lista. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existem... Não sei como fazer como? Não sei como eu vou explicar isso. Mas, assim, cosméticos, vocês têm que entender primeiro sobre cosméticos, entender quais são as coisas que vêm dentro, que são... Então, por exemplo, parabeno. Parabeno é super simples. Todo mundo ouve falar que parabeno não faz bem. Fragrâncias artificiais. Você tem que procurar ativamente dentro dos rótulos, porque, assim, mesmo uma marca... Eu falo muito sobre isso. Existem marcas que são ótimas, que dentro da mesma marca você tem produtos que tem produto químico e produto que não tem disruptores endócrinos ou produtos para a nossa saúde. Então, não posso passar uma marca para vocês, muito menos falar sobre todos, um de cada, mas você tem que aprender a ler e ensinar os seus pacientes, porque depois uma marca sai do mercado, uma marca não está vendendo mais, você não sabe mais o que fazer. Então, o importante, aplicativos EWG, que é o Healthy Living, ele pode te ajudar a identificar produtos com menos produtos químicos dentro, né? Procurar coisas sem alumínio, sem parabeno, sem tricosã, sem... nossa, a lista é tão grande. Sem alumínio, sem... me ajuda, Bruna. Sem metais pesados, sem metal pesado de uma forma geral. Fitalatos. Aí, as coisas que dão dermatite de contato, sem quaternium 15, sem... gente, é muita coisa. Então, assim... A Martina está falando desse negócio, a gente, inclusive, tem uma aula, inclusive, para falar de disruptores endócrinos, já vou fazer logo, porque é uma aula para vocês aprenderem todos esses nomes difíceis A gente tem 2 aulas sobre... Uma aula só de disruptor, uma aula só de intoxicação ambiental, uma aula que fala... Eu dou uma lista, é verdade, Bruno, eu tive esquecido. Eu dou a lista com todos os nomes que você tem. Eu sou muito boazinha. Entreguei tudo no começo. Eu tenho a fotinho dos produtos lá, ela mostrou no curso. Eu tô aqui pensando, gente, tem a foto de tudo lá. Tem lá no curso Primeiros 1000 Dias, tem essa aula. E a gente fala, inclusive, sobre os disruptores endócrinos, que são esses xenoestrógenos. Durante a gestação, o impacto que tem durante a gestação. E a Martina depois fala do impacto que tem na infância. Essa aula é maravilhosa. Cristina Nunes. Cris, é você, Kika? Será que é? Não sei. Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar... 8 horas e 4 minutos. Jesus amado. Parabéns pela semana. Gostaria de saber como trabalhar o ciclo circadiano de uma lactante. Como otimizar o bem-estar dessa mãe se ela acaba tendo sono interrompido a cada 2, 3 horas. Melatonina tem a sua função nessa situação? Você falou disso na aula aqui, né, Bru? Você falou na aula do ciclo circadiano. Uhum. A gente fala sobre isso no ciclo circadiano, pode ter importância, pode ser utilizado, mas eu acho que antes de a gente falar de melatonina, de novo, a melatonina, ela é o final. A melatonina é importantíssimo, tá, gente? Eu não estou diminuindo a melatonina, não, presta atenção. E, na verdade, eu tenho um amor pela melatonina, é um dos hormônios que eu mais estudo hoje em dia. Nós temos um grupo brasileiro fantástico falando sobre melatonina, além, inclusive, do grupo da Unesp, na USP tem o Dr. Cipolla Neto, que fala de melatonina, assim... melatonina hoje é o que você precisa saber. Você tem que estar na crista da onda de melatonina. Tem aula sobre isso também no curso Primeiros 1000 Dias. E vocês tiveram uma masterclass sobre isso aqui no
durante essa semana, que estará disponível para quem fizer parte da segunda turma. Mas mais importante do que isso a gente tem que lembrar do metabolismo da melatonina. A melatonina precisa de serotonina, precisa de triptofano. Eu preciso saber o que essa mulher está comendo, eu preciso saber como é que está o magnésio de novo dela, eu preciso saber como é que está o complexo B para a produção de melatonina, não é? Então, assim, a gente tem que continuar, existe um contínuo nas informações metabólicas que devem ser mantidos mesmo na amamentação. Então, eu não acho que a solução seja a prescrição, eu acho que pode ser utilizado. Não temos trabalhos clínicos, nós usamos dose de melatonina, não tem esse trabalho clínico, mas a melatonina é um hormônio natural, é o principal hormônio que a gente tem de controle de ciclo circadiano. Seria uma vocês me desculpem a expressão, mas vou ser muito franco, seria uma estupidez, nossa, esperar um trabalho clínico para mostrar se melatonina faz bem ou mal. Você está produzindo melatonina toda vez que você dorme, não tem o menor sentido nisso, que a gente tem que pensar... Se você pensar em tentar otimizar o bem-estar dessa mulher, na verdade a gente tem que pensar que o natural, assim, o que é fisiológico, o corpo da mulher espera que isso aconteça quando o bebê nasce. Então, isso é uma fase, tá? Então, que vai passar, é uma fase teoricamente transitória, do despertares mais frequentes, né? Quando esse bebê acabou de nascer, depois isso vai se espaçando. Quando não se espaça, a gente tem que pensar em outros problemas, mas otimizar, eu diria assim, a gente precisa pensar que isso é normal, é esperado, o nosso corpo ele está preparado para isso, tá? Ele não é um corpo que está aprendendo isso agora, isso já acontece há milhares de anos, então o corpo da mulher, vocês podem ter certeza que já está preparado para passar por isso, mas além disso, tá? A gente pode tomar algumas medidas, sim, especialmente em relação ao que eu falei agora para vocês, em relação à luz. Então, se o bebê está no seu quarto, o bebê está no quarto dele, o bebê está ali no co-sleeper, o bebê está em cama compartilhada, a mãe tem que levantar para realmente despertar e ir até o quarto dele. Ela acende a luz, ela fica mexendo no celular enquanto ela amamenta de madrugada, ela assiste filme, o que ela faz no momento que ela amamenta? Então, tudo isso tem a ver com, sim, bloquear a produção e talvez estimular o seu cérebro de uma forma inadequada e que isso pode perpetuar e trazer mais problemas, inclusive para o bebê, porque você está estimulando o bebê de uma forma que não deveria, que isso não é o normal. Pensa na fase época das cavernas, o que você fazia? Você simplesmente acordava, botava o bebê no peito e tirava o bebê do peito. Então, cama compartilhada, lindo e maravilhoso. Você não ia lá e acendia a fogueira para amamentar. Então, temos que pensar aí no que o nosso corpo foi preparado e que ele foi preparado para isso. Perfeito. Respostas anônimas, a gente não responde, pessoal. Esquecemos de avisar, né? A gente não falou dessa regrinha, né? A gente não responde respostas. Tudo bem. Pensando na aula da doutora profissionais, sou boazinha. Como fica a suplementação para bebês prematuros? Gente, o bebê prematuro é um compêndio à parte. O bebê prematuro tem que suplementar tudo diferente, porque ele perdeu a oportunidade de receber a maior parte das coisas no terceiro trimestre. E que é um momento maior de passagem de vitaminas e minerais para ele e de maior crescimento. Então, assim, como fica totalmente diferente. Fica com assim, doses diferentes, quantidades maiores, intervenções cada vez mais precoces. Então, bebês prematuros têm individualização de suplementação. A Isla foi fofa. Gostaria de dizer que vocês são especiais demais. Muito obrigada por dividirem esse conhecimento. Beijo, minha irmã. Beijo. Obrigada. Rafaela. Boa noite. A suplementação do ferro é obrigatória ou não? Como saber? Quando suplementar? Até quando? Quando dar? Eu acho que é na pediatria isso, né, Bru? Suplementação de ferro é obrigatória na pediatria. Quando suplementar? Depende dessa questão que eu falei para vocês. Antigamente era 6 meses, agora 3 meses, mas eu acho que cada caso tem que ser avaliado em relação à dose. Prematuros começa antes, crianças com baixo peso começa antes, crianças que a mãe tinha alteração na gestação começa antes, né? Então, e até quando dar? Essa é uma outra pergunta, um outro parênteses, né, que vai além dos 1000 dias. Então, até os 1000 dias, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que sim. Então, até os 2 anos, a gente suplementa ferro. Depois disso, suplementação individualizada no consultório, dependendo de alimentação, ingesta diária e exame físico e exame laboratorial. Na gestante é obrigatório. Profissionais para indicar. Bru, podemos falar? Eu tava vendo a pergunta que eu já estava esperando. Fica nervosa, a gente tem vontade de pegar vocês e levar para casa e ficar cuidando de vocês e conversando. Gente, responder todas as perguntas. A gente vai ficar doidinha aqui, porque eu já tô vendo a hora. A Patrícia daqui a pouco vai. Paty, dá mais 15 minutos, pelo menos, para a gente responder? Pode? Só mais 15, pode, Martina?
Pode? Pode. Tem uma... Você quer contar? Conta. Ó, A gente tem uma notícia para dar para vocês, porque a gente... Tem uma novidade muito legal que a gente vai colocar no nosso site. O site onde o curso vai ser comercializado. Então, dentro desse site, a gente vai ter uma aba para falar os profissionais que fizeram o curso. Então, todos os profissionais que quiserem do primeiro curso, né, da primeira turma, e todos os profissionais que quiserem, que adquirirem a segunda turma, vão estar com o nome, endereço, telefone, seja lá o que como for, não sei exatamente como é que vai ser. É isso aí, Paty? Vai estar lá bonitinho para vocês o acesso, para que vocês consigam ter um profissional que está atualizado no mercado, que consegue fazer uma medicina, uma obstetrícia, uma pediatria com esse olhar diferente que a gente passa para vocês. Então, essas perguntas do Indicar vai ser fácil agora. É só entrar no site, procurar lá dentro do site que vocês vão achar os profissionais que fizeram o curso. Exatamente. Eu não me coordenei aqui. Quando a Bruna perguntou, eu não me coordenei, porque eu estava com a tela menor. E daí, para pegar a tela maior, dou os 15 minutos a mais para vocês. Eu não sei como é que tá no Insta, mas já vou no Insta há muito tempo, já foi. Vocês que mandam, na verdade. Vamos lá, tô aqui escutando. Então, pelo menos mais uns 15 minutos para a gente estar tendo mais uma. Entra aí no Insta de novo. Gente, domingo à noite, a gente está com 270 pessoas aqui com a gente, eu acho fantástico. A gente não vai responder perguntas. E tinha mais 50 pessoas aqui no Instagram que podem perguntar. Mas entra de novo. Então, a respeito de indicações, gente, a gente vai... como eu e Martina, a gente só fala para a Patrícia, a gente quer isso. A Patrícia fica doidinha com a gente. Mas a gente pediu, uma outra pergunta que vocês fazem muito para a gente, quem são os profissionais que a gente indica, o que a gente achou que seria viável, indicações é sempre muito difícil, mas pelo menos vocês saberão, esse profissional teve contato com o conteúdo que a Bruna e a Martina compartilham. E aí eu acho que isso já é benéfico para que vocês tenham já um direcionamento. Então, os profissionais que fizeram a primeira turma, os profissionais que participaram da primeira turma e os profissionais que estarão conosco a partir de agora, na segunda turma, terão os nomes, caso desejem, no site para serem referenciados, tá? Maravilha. Pô, eu acho isso fantástico, vou dizer para vocês, fiquei muito feliz. Bom, Bru, entra lá na live, só para eu compartilhar de novo, eu te aceito. De novo? Peraí. Tava todo mundo falando que tava com eco, mas as pessoas não estavam entendendo, gente. Gente, é para vocês entrarem no Telegram, tá bom? O Telegram é o lugar onde vão estar as perguntas e aqui a gente está só transmitindo para vocês poderem participar, quem não está no canal do Telegram, mas para fazer perguntas é pelo canal. Link na bio, só entrar no Telegram. Próxima pergunta. Como manter a microbiota saudável de uma mãe que amamenta? Quando isso influencia na imunidade do bebê durante a amamentação? Então, eu vou fazer um parênteses. Primeira coisa, mãe que amamenta, ou seja, teoricamente, se Deus quiser, todas, continuam passando com obstetra. Continuam passando com ginecologista, certo, Bru? E aí, o que você faz? Manda bala. E essa é uma questão importante, porque em nenhum lugar diz assim, a mãe teve filho e vai-se embora e ninguém nunca mais vê essa mulher. A gente tem que fazer rastreamento a todos os obstetras que estão aqui com a gente tem que continuar fazendo acompanhamento, rastreamento, e a mulher continua sendo a fonte de nutrição para a criança. Então, não existe isso da mulher simplesmente sair, desaparecer e nunca mais voltar para você. Então, é importante que isso aconteça também. Em relação à microbiota, a gente sabe que microbiota é um trabalho contínuo e constante. Eu preciso que exista um trabalho diário. Então, eu preciso de nutrição, eu preciso de ciclo circadiano, eu preciso de suplementação. Então, é um trabalho contínuo que tem vários fatores que devem ser avaliados para essa mulher na amamentação. Mas eu iria principalmente na dieta, porque eu vou dizer para vocês o que acontece na cabeça das mulheres. Na hora que a criança, principalmente no meu consultório, como existe uma mudança de estilo de vida para engravidar, porque ninguém entra no meu consultório hoje achando que vai comer hambúrguer e tomar milkshake, vai fazer pré-natal e vai dar tudo certo. Hoje as pacientes já sabem que não é assim que funciona. Na hora que o neném nasce, existe então agora eu posso relaxar. Então as pacientes precisam voltar para continuar se dando essa informação a respeito da importância de ter a dieta adequada, a atividade física, controle de ciclo circadiano, controle de estresse. Aí a gente continua nessa mesma coisa. A gente tem que parar de achar que a mulher teve filho e que ela não tem... então acabou. Não, continua com o cordão umbilical, só que agora se chama peito. É outra questão diferente, tá? Bonito isso, eu nunca tinha ouvido isso. Você nunca tinha ouvido? Eu falo isso direto. É o outro mantra que eu falo. Você cortou o cordão umbilical muito bem, agora você criou um outro. Chamam-se 2 peitos e uma criança. Mas você continua ligado.
E, gente, continua passando por ali. e a gente tem que aprender o seguinte, mãe, o pai tem uma importância, a gente fala sobre isso, tem uma aula linda sobre isso no nosso curso. O papel do pai existe, o papel da mãe existe. E a mãe tem um papel muito importante na parte nutricional, não é o pai que amamenta. Então a gente precisa do pai para dar a dieta e ajudar a mãe a fazer a dieta para que essa criança amamente e tenha condição e uma boa nutrição durante esse período. Justo. Vamos lá. Tem muita gente tirando dúvida pessoal aqui, Bru. Me ajuda a escolher aí as perguntas, alguma que possa... Eu ia dizer para você que tem muita coisa falando sobre medicações manipuladas, sobre artigos de ferro. Veja, a respeito de artigos, aulas, essas coisas, a gente tem um curso a respeito disso, né, chamado Curso Primeiros 1000 Dias, e todos, como a gente disse aqui no começo, todo o nosso material é referenciado lá no curso, tá? Então, vocês fiquem... tudo é referenciado no curso para que vocês tenham acesso. É referenciado, tá? Como a Martina disse, só a Martina tem 170 artigos, eu também tenho mais ou menos a mesma quantidade, então não é... O 170 foi para fazer essas 2 aulas, não é do curso. Não, do curso não, do curso é muito mais, porque cada aula do curso é no mínimo 50 artigos, foi o que eu falei, são 25 horas, não tem como, se cada hora a gente lê pelo menos 50 artigos, imagina quantos artigos tem em 25, façam essas contas aí, porque meu cérebro não funciona para isso, me pergunta de microbiota, já falei. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei interessante, quando a mãe não teve acompanhamento pré-natal, como a gente deseja, se eu peço exames para ela. Eu falei sobre isso. Então, assim, você é médico. Então, você não precisa só olhar para o bebê. Então, se você está numa consulta, se a sua mãe marcou com você teve a oportunidade no pré-natal de perceber que o obstetra não está fazendo esse papel, você fez o curso, gente, você tem total liberdade de pedir exame para mãe. Eu comecei isso, na verdade, pedindo exame para mãe. Então, assim, fazendo acompanhamento em paralelo, e aí, muitas vezes, a mãe fala, vai pro obstetra, eu falo que eu tomo o remédio que ele me deu da farmácia, mas eu tomo o que você me passa aqui, né? E isso, quando a mãe tá amamentando, se o obstetra não está acompanhando, eu peço, mas com toda certeza. É o único jeito de eu ter certeza, né? Ou pelo menos de eu estimar que aquele bebê tá recebendo o que ele precisa. Então, se essa mãe não tem exame recente, não tem exame durante a amamentação, com certeza. Então, o pediatra, ou nutricionista, gente, nutricionista, né? Estamos aqui falando de médico, mas nutricionista, vocês podem pedir exame, vocês podem suplementar, vocês podem fazer tudo. Então, é o momento mais oportuno. Você pegou uma criança que, eu sou materno infantil, a mãe marcou comigo, tá com 6 meses. Como é que estão os exames da mãe? Alguém tá vendo isso? Não, ninguém tá vendo? Tá amamentando? Manda bala, pede, ajuda, vamos lá, vamos tentar fazer por onde a gente pode ajudar as crianças a não ter essas carências nutricionais que a gente tem visto aqui. Perfeito. Escolhe uma aí, Bru. Paty, quer escolher? Tem muitas. Não, é porque estão falando... eu vou fazendo um resumão aqui, tá? Tem muita pergunta a respeito de conduta clínica, por exemplo. Eu tô respondendo, tô recebendo bastante pergunta aqui sobre o curso, eu tô respondendo, tá? Só para falar para vocês. Não, gente, a gente vai tentando fazer um resumo aqui. Tem muitas perguntas a respeito de conduta clínica. Então, por exemplo, tem uma neném, o que eu faço com ciclo circadiano? De novo, gente, conduta clínica para discussão de caso clínico, isso teria que ser um momento completamente diferenciado. A gente adoraria poder pegar, mas quando vocês fazem esse tipo de pergunta, aí você fala assim, o ciclo circadiano estava alterado. É uma alteração. O nosso curso, a gente vai dizer para você que o problema é uma linha do tempo. Eu explico como é que funciona. Isso vem lá da avó, o que era exposição a disruptores endócrinos, o que essa mãe come, como é que essa mãe... Então, é muito mais complexo. E aí fica muito uma situação que fica difícil para mim e para a Martina, no sentido de que se a gente fala alguma coisa e depois não é exatamente aquilo. Então, essa pergunta, eu gostaria muito que a gente tentasse... o caso clínico é sempre mais difícil para a gente responder, tá? Eu posso fazer um resumão meio rápido? Glutamina na gravidez, eu não tenho uso rotineiro nenhum, não acho que seja o mais importante na gravidez. Eu tenho coisas que eu acho que são mais importantes, eu acho que a gente tem que comer, essa é uma das coisas mais importantes para fazer. Em relação à suplementação de probióticos na gestação, a gente fala sobre isso também no curso, não adianta nada eu botar probiótico no meio de uma dieta ruim, no meio de um ciclo circadiano ruim, no meio de uma mulher que não pratica atividade física. Então, o probiótico é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que entender que ele tem hora para entrar e que a gente precisa primeiro arrumar a casa para o probiótico entrar, porque senão ele não cresce, né? Ele
enfim, não adianta nada. Vai tomar o comprimido e não vai procriar lá, não vai crescer, replicar. Então, não adianta. A Martina disse que ela pede, a Martina tem 3 consultas de pré-natal e ela faz essas avaliações dessas 3 consultas. Lá no curso ela explica, inclusive, como ela conduz essas consultas do pré-natal, consultas em relação a cuidados para orientar o futuro pai. Nós temos uma aula a respeito disso no curso Primeiros 1000 Dias. Quem dá essa aula é o Dr. Vitor Sorrentino. Ele fala a respeito da importância da suplementação e fala a importância da presença do pai durante o trabalho de parto e como isso pode mudar e os trabalhos relacionados a isso. Super importante, o pai tem que ser avaliado. Eu falei para vocês na aula de microbiota, a microbiota do sêmen pode ter interferência, inclusive, em infertilidade e abortamento, pode ter relação, inclusive, com parto prematuro e rotura prematura de membranas. Então, a gente deve cuidar do pai, sim. A gente até pode, depois, num outro momento, fazer um módulo avançado e fazer alguma coisa relacionada à parte de urologia mais específica, mas é porque eu sou obstetra, não. O pai eu encaminho, eu tenho andrologistas aqui em Brasília que eu referencio, e a Martina, como pediatra, a gente... o pai, ele participa, eu trago o pai, mas eu não sou a prescritora do pai. Eu não tenho nem tempo para fazer isso. Quem faz isso é o meu andrologista que eu referencio aqui em Brasília. Ótimo. Posso continuar? Pode, Bruno. Na verdade, estou pensando aqui. Eu acho que a gente precisa, talvez, pontuar para as pessoas um pouquinho, para elas entenderem um pouquinho melhor de novo. Eu estou vendo aqui que mesmo depois que a gente falou do curso, as pessoas ainda continuam pedindo. Eu falo, as pessoas continuam pedindo os slides, continuam pedindo a aula. Então, assim, eu acho que a gente combinou mais 5 minutos, até 9h15, a gente tem mais 3 minutos. Eu acho que a gente pode resumir, então, o que a gente fez até agora. Então, nós tivemos uma primeira turma, um curso ao vivo que foi gravado esse curso. Esse curso está sendo disponibilizado para que outras pessoas possam fazê-lo. A partir de agora, está aberta a inscrição para a segunda turma dos Primeiros 1000 Dias, com acesso a todas as 25 horas de aula. Nós tivemos 20 aulas entre eu e a Bruna, divididas entre eu e a Bruna. Nós temos mais 3 aulas especiais, com 3 convidados especiais que estão disponíveis também. Nutricionista, doutora Ivana Matoso, nutricionista, doutora Omar. Esqueci o nome. Maria. E do doutor Vitor Sorrentino sobre o papel 50% do pai, pensando em programação metabólica para engravidar, o preparo para engravidar e o papel do pai durante a gestação. Essas 23 aulas, mais as 4 aulas da Masterclass, nas 4 aulas que foram feitas aqui, que também estão gravadas, vão ser disponibilizadas para acesso por 1 ano, um acesso ilimitado, tá? Durante 1 ano, dentro deste pacote que nós estamos oferecendo para vocês. Então, se formos somar, são 27 aulas, com certeza mais do que, agora vai dar mais do que 30 horas de curso, e essas aulas estarão disponíveis para vocês durante 1 ano, para vocês assistirem, verem, reverem, verem os slides, verem tudo que vocês precisam. O conteúdo dessas aulas, das 20 aulas que eu e a Bruna demos, a gente passa desde como conduzir a consulta, como fazer o raciocínio, como entender a microbiota, como entender o raciocínio da interligação entre a microbiota e o estímulo do sistema imunológico. Depois a gente passa com intoxicações ambientais, a gente fala sobre disruptores endócrinos, a gente fala sobre intoxicações ambientais que levam a alterações de neurodesenvolvimento, que levam a alterações do crescimento da criança, intoxicações dadas durante a gestação, durante os primeiros 1000 dias como um todo, então depois que a criança nasce também. A gente fala sobre cosméticos, a gente fala sobre como escolher os melhores produtos, a gente fala, vamos lá, estou tentando seguir, Bru, me ajuda aí. Depois que a gente sai da parte sobre a importância, sobre o conceito do ORAD, sobre a importância para a gente entender que hipertensão, obesidade, diabetes, na verdade, são doenças que são programadas nessa vida intrauterina, e esse é um motivo pelo qual, com dados históricos, ambientais, epidemiológicos, mostrando qual é a importância que a gente tem e qual é o nosso papel diante dessa pandemia de doenças crônicas não comunicáveis. A gente fala, eu falo para vocês a respeito do conceito de medicina funcional, porque que eu e Martina temos uma avaliação, eu falo para vocês o tempo inteiro, vamos voltar um pouquinho para eu entender, explico para vocês a respeito de linha do tempo, como a gente faz a avaliação de uma pessoa, o que é essa parte de central, que são conceitos do Instituto de Medicina Funcional.
eu não tenho mérito nenhum sobre isso, isso é um conceito do Instituto de Medicina Funcional, pelo qual eu tive a oportunidade de fazer o curso, de fazer todos os módulos, enfim, para os Estados Unidos todas as vezes. E aí eu trago para vocês esses conceitos para vocês entenderem como eu e a Martina visualizamos essa consulta e como eu e a Martina visualizamos essa linha do tempo que é a conduta do pré-natal. Então, para vocês entenderem que quando uma pessoa chega no consultório, a mãe obesa, hipertensa ou diabética, o que ela está dando de imprint, qual é a programação metabólica, e aí a gente fala do conceito Doherty nesse sentido. Passamos sobre fisiopatogenia do parto, que é uma coisa extremamente importante. Ninguém fala sobre os mecanismos do parto, acha que é uma situação do acaso, quando na verdade é uma situação altamente controlada, com todas as informações metabólicas, tanto do neném quanto da mãe, envolvendo produção de surfactante, produção de corticoide, produção de respostas inflamatórias, a cervice, enfim, eu acho essa aula maravilhosa. A gente fala sobre microbiota, sobre ciclo circadiano, sobre suplementação, a gente fala sobre vitamina D, ferro, colina, sobre complexo B, enfim, a gente fala isso inclusive na gestação e para a pediatria. A Martina traz isso para a pediatria. Então tem uma aula de 1h30 da obstetrícia e uma outra aula, a sua aula tem 2 horas, né, Martina? Ou 1h30. Eu acabei fazendo 1h40, mas ela tinha 2 horas. 1h40. Você vê que a bicha, ela é programada. E aí a gente fala sobre suplementação de novo. É importante que vocês entendam que vocês perguntam assim, eu posso suplementar ferro? Eu posso suplementar vitamina D? E eu sempre vou perguntar para vocês. Eu sou aquela professora chata que ficava lá na aula e falou assim, por quê? Por quê? Se você não se perguntar por que eu preciso suplementar ferro e você souber a resposta, talvez não esteja na hora de você suplementar o ferro. E aí, por isso, você precisa aprender a fisiologia, porque já ninguém vai tirar esse conhecimento de você. E na hora que alguém questionar você, você não vai ter nem um segundo para você triscar assim, por que você suplementou? Por causa disso, porque eu preciso por causa da mitocôndria, porque eu preciso por causa do autismo, por causa do neurodesenvolvimento. Esse é um conhecimento, meus amores, que vocês... E eu vou ser muito franca com vocês, muito. Eu já viajei, quem está comigo já sabe. Eu já viajei o mundo inteiro, eu vou 4 vezes por ano, 3 a 4 vezes por ano eu estou nos Estados Unidos, eu vou para congresso Doherty, eu vou para congresso de imunologia reprodutiva, eu vou para congresso americano de gineco, eu fui para Harvard fazer curso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nenhum lugar do mundo eu vi o conhecimento que nós compartilhamos, não foi porque eu fiz isso não. Quando eu e Martina nos encontramos, eu quero dizer para vocês que não foi um encontro ao acaso, foi um encontro na hora, a gente sabia que a gente tinha encontrado. É meio de metade de maçã. O meu conhecimento, ele vai até a hora que eu entrego a criança do parto. Vocês entendem isso? A Martina complementa. Quando a gente fala sobre primeiros 1000 dias, eu quero dizer para vocês que todos os profissionais que têm esse conhecimento, todos, obstetra, pediatra, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, acupunturista, medicina tradicional chinesa, todos os profissionais que têm conhecimento a respeito dos primeiros 1000 dias estão na crista da onda dos trabalhos mais atualizados. Se vocês estão acompanhando informações a respeito de hipertensão, hipertensão só sobe, pré-eclâmpsia só sobe, obesidade só sobe, diabetes só sobe, prematuridade só sobe. E tem um monte de remédio para isso. Ninguém parou para perguntar por quê? Eu e Martina mostramos para vocês por que isso está acontecendo. Tem uma fisiologia acontecendo, tem leitura de artigo, é revista da Nature, é revista do Lancet, é só artigo científico. 2020, 2019, 2018, não é brincadeira o empenho que nós colocamos. Para nós fazermos esse curso, para vocês terem uma ideia, essas 20 horas de aula começaram a ser trabalhadas há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, nós criamos o curso. É que nós começamos o curso depois, quando vocês souberam. Mas esse curso, na verdade, nasceu há 1 ano atrás. Eu espero que vocês aproveitem esse conhecimento e, sem exagero, a oportunidade incrível de fazer a diferença entre a saúde e a doença de uma pessoa. Tô raising the hands aqui. Porque você faltou todo o bloco da pediatria na tarde do domingo. Então, a gente ainda não falou aqui que eu explico para vocês todos os distúrbios gastrointestinais da infância. Eu falo sobre todas as alergias. Eu falo sobre a alimentação materna antes do bebê nascer. Eu falo sobre a alimentação materna da mãe. A alimentação materna durante o aleitamento materno. Então, tudo que a mãe deve ou não deve comer. Então, se para nutricionistas é um curso que tem um empenho e um foco muito importante quando a gente está pensando em prevenção de doenças. Eu tenho, em relação, até inclusive de prevenção de alergias,
Eu falo sobre todo o desenvolvimento fisiológico da parte de cólica. Eu falo sobre alterações de distúrbios intestinais na infância. Eu entro sobre prevenção de alergias. A aula de prevenção de alergia, gente, aquilo lá vale ouro. Sério, vocês entenderem como faz, porque ela vale não só para prevenção de alergias, ela vai acabar ajudando vocês a prevenir outros problemas de saúde. Então, a aula de prevenção de alergias, eu detalho, passo a passo, todo o mecanismo de tolerância e tudo que vocês precisam saber para que aquele bebê tenha o menor risco de desenvolver problemas alérgicos. Que assim como o Bruno está falando que hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes estão aumentando, alergia é assim, 2 autoimunes. É um absurdo o número que você pega. Para mim é ótimo como alergista, se você for pensar nisso, mas o meu foco não é mais esse. O meu foco já foi ser alergista. Eu não quero mais tampar buraco. Eu quero que as crianças não fiquem alérgicas. Então, esse eu acho que eu acho que a gente conseguiu agora eu consegui falar também dessas aulas. Então, conseguimos ter todas as aulas. O conteúdo que você ficou falando 6 minutos só sobre o conteúdo da parte do domingo à tarde. Jesus. Tá, falando tudo de novo. Então, assim, fica aqui o convite do fundo do nosso coração. A gente realmente fez esse curso pensando em conseguir compartilhar um conhecimento que não existe feito em lugar nenhum. É um conhecimento que eu e a Bruna demoramos muito tempo, foram muitos anos de estudo para a gente conseguir juntar tudo isso. Graças a Deus, a nossa base é imunologia, a nossa base, minha e dela, né? Eu como imunologista, mas Bruna sabe muito sobre imunologia também. Mas a base do curso é fisiopatologia, a base do curso é estudo científico, e não existe um médico, por mais que vocês falem, mas alguém vai falar que isso que vocês fazem é charlatanice, sei lá, vocês estão inventando, estão falando que alimentação faz diferença. Gente, não tem nada que possa ser questionado no que a gente fala no curso. E vocês saberem isso, vocês terem essa informação com base científica, dá um respaldo para fazer no consultório? Não, dá um negócio, eu falei, eu tô fazendo, não tô achando. Eu sei fazer. Eu sei fazer, exatamente. E isso assim, dá coragem de você ir contra, porque você está indo contra o que a sociedade indica, você está indo contra o que todas as pessoas que você conhece fazem, e vocês vão ver o resultado. Então, assim, gente, sério, sejam bem-vindos. Espero que essa segunda turma aí seja mais uma turma para a gente poder espalhar. Meu Deus, o que elas estão ensinando nesse curso? Conhecimento e juntar mais gente para nossa trupe aí, para a gente conseguir espalhar saúde pelo mundo afora. Amém, amém. Vamos botar mais gente aí para fazer diferença entre a saúde e a doença de todas as pessoas do mundo. E a gente começa de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazer diferença, e a gente começa fazendo a diferença nessa segunda turma. E eu espero que vocês aproveitem muito. Bem-vindos, bem-vindos. Tati, se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Que pergunta a gente passa? Temos 124 perguntas apenas. Só. O que eu faço, Tati? Não tô te ouvindo. Para aí. Aí foi. Foi. Eu tô respondendo. Gente, tá entrando muito e-mail mesmo. E preciso até informar que o primeiro. Ficamos felizes, queremos um grupo bem grande. Sabe aquele desenho do Gru e dos Minions? Nós queremos É um grupo bem grande, eu tô impressionada, não para de entrar e-mail. Então, assim, ó, a gente tá respondendo os e-mails, a Ju, estamos respondendo e-mails, fiquem tranquilos. Continuem mandando suas perguntas pelo Instagram também, que eu tô vendo que tá entrando mensagem para mim no Instagram. A gente responde tudo para vocês sobre o curso e vocês podem encerrar, e eu vou continuar aqui nos e-mails, tá, gurias? Então tá bom. Obrigada, meu amor. Obrigada, Paty. Matina, amor. Meus amores. Você é maravilhoso. Obrigada. Ana, Paty, muito obrigada por tudo. Bru, maravilhosa essa semana. Tudo maravilhoso. Eu só tô agora preocupada respondendo as pessoas aqui. Beijo, gente. Beijos. Beijos a todos. Obrigada pela companhia.